Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando a mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura de toda a nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e também da boa música. É um momento de pura interação com o nosso eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você que está aqui na cidade e em toda a nossa região, nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. E não esqueça, nos encontramos sempre aqui, na TV Câmara e na grade da TCM Telecom, todos os sábados às 19 horas, com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Este programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS. E essa academia é movida pelo sonho da interação das diversas academias que há em todo o país. Também é uma sonhadora e produtora de livros, grandes leitores, grandes escritores. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Francisco Périx de Amorim. Francisco Périx de Amorim lança o seu livro que conta a sua história. Francisco Périx de Amorim é nascido em 1945 em Açu, no estado do Rio Grande do Norte. A sua infância, adolescência e juventude foi percorrida dentro desse estado. Talvez ainda os seus afazeres profissionais, família, as lembranças dos seus avós, dos seus pais, da fazenda Gangorra e de passagens pela vida, nos trouxe hoje aqui para comentar sobre o seu futuro lançamento do livro Histórias da Minha Vida. Para iniciar, vamos ouvir uma das lindas canções do Grupo Encanto da ACJUS, que tem como compositor o hino oficial da ACJUS, Tony Moraes, arranjo de Gideão, nas vozes de Welma Menezes no soprano, Paulo Fernandes, barítono, Dani Melo, contralto, Marcos Lima, no tenor. E em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro que vai ser lançado, onde nós temos também a presença espetacular de Raí. Também Raí é conhecido no nosso mundo literário. O nome real dele é Raimundo Antônio de Souza Lopes. Quase que eu não dizia. Porque eu tenho o costume de chamar de Raí. E aí eu, às vezes, misturo com Raí com o nosso querido ex-diretor que já dorme lá na eternidade, Rai Brito. Mas está conosco também Raí aqui, que vai ter uma grande participação no nosso programa, falando sobre o acompanhamento e a biografia desse livro, juntamente com seu autor, que é Francisco Périx de Amorim. Em seguida, também nós já temos alguns vídeos falando o que é ser escritor. E aí nós temos o primeiro vídeo, é Geraldo Maia do Nascimento, em seguida Antônio Clóvis Vieira e também Glauter Alencar. Esses três inicialmente vai nos trazer a ideia do que é ser escritor. Vamos ouvir a bela canção da ACJUS, que é o hino oficial, e na sequência, ser escritor com três grandes escritores, Glauter Alencar, Antônio Clóvis e o nosso querido Geraldo Maia do Nascimento. Ouçamos! Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, a
temes, impõe a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes, impõe a balança, na justiça que nos afirma em paz. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes, impõe a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes, impõe a balança, na justiça que nos afirma em paz. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes, impõe a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes, impõe a balança, na justiça que nos afirma em paz. Eu, como bom escritor, apresento-me como poeta para nossa academia, de maneira concreta, é o cordel na coleção mossoroense certa. Realizando o melhor, dia a dia sem poder parar, para poder difundir e a cultura melhorar, realizando todo sonho e ainda poder sonhar. Em uma verve da poesia, na história e na canção, com o repente e a viola, valoriza a educação, pois todo bom escritor trabalha de coração. Meu nome é Antônio Clóvis Vieira, sou professor, advogado, escritor e poeta. Eu sempre fui um apaixonado pela leitura e comecei a escrever já na minha pré-adolescência, mas só publiquei meu primeiro livro há aproximadamente 10 anos. Ser escritor é você ter a oportunidade de expor suas ideias e posições através de diversos meios, jornais, revistas, periódicos. É essencial que você conheça seu público, ou seja, para quem você está escrevendo. Para isso, é necessário que o escritor organize suas ideias, sendo necessário também o hábito da leitura, respeitando sempre a língua de Camões, ou seja, nossa língua portuguesa. Escrever exige muita disciplina, criatividade e conhecimento. Para mim, ser escritor é de uma importância enorme, já que fui criado em um ambiente de letras. Minha mãe era escritora, assim como minhas irmãs e meus irmãos, e não me vejo fora desse ambiente de leitura e produção literária. Ser escritor nada mais é do que ser um contador de história. E para ser um contador de história, tem que ser um bom leitor. Sem leitura,
não é escrita. Escrever é se dedicar a construir conexões com as palavras, buscando sempre provocar alguma sensação no leitor. O escritor é um perfeccionista. Nunca acha que seu texto está pronto. Sempre acha que faltou uma coisinha aí para completá-lo. Na minha opinião, ser escritor não é apenas escrever livros. É muito mais uma atitude perante a vida, uma exigência e uma intervenção, como disse José Saramago. Bom, gente, vocês acabaram de assistir aí alguns vídeos, o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Vocês ouviram, cantado e bem cantado, com arranjo e composição de Tony Moraes, a letra também é de Tony Moraes, Gideão Lima, que é o nosso querido maestro, o Elma, que é a nossa soprano, Paulo Fernando, que é o nosso barítono, Dani, que é o contrato, Marco Lima, que é o tenor. Eles cantam esse hino extraordinariamente bem, muito, muito, muito bonito. Logo em seguida, vocês assistirem aí, eu já quero agradecer a Geraldo Maia do Nascimento, com seu vídeo Ser Escritor, também com seu vídeo Ser Escritor, a Antônio Clóvis Vieira, né? Nosso querido irmão, amigo, Dr. Clóvis, e também ao escritor e hoje psicólogo Glauter Alencar, também mandou o seu vídeo O que é Ser Escritor. Mas hoje nós estamos aqui pela segunda vez com nosso querido amigo, professor, que está aqui conosco, Francisco Péricles de Amorim. Francisco Péricles de Amorim é uma referência histórica, moral e familiar, um dos pilares da nossa sociedade, não pela idade, mas por sua envergadura como cidadão desta cidade, desse estado e desse país. Péricles é uma pessoa admirável em nosso meio, da universidade ao início da fundação dos nossos alunos, que é o ensino fundamental. Péricles arrebanhou muita admiração, não só no mundo jurídico, onde é um dos bons, grandes advogados da cidade e do estado. Professor de Direito da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E hoje está conosco aqui porque ele acaba de tirar do forno o seu belo livro chamado Histórias da Minha Vida, onde nós temos a Raimundo Antônio de Souza Lopes, nosso querido Raí, que é o homem que nessa cidade domina essa conjuntura de preparação de livro e de biografia de todas as pessoas aqui que contam as lindas histórias. Não só dele, mas daqui a pouco estará conosco também falando sobre outros também que ele fez sua biografia, né? Inicialmente, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como o senhor já sabe, já esteve conosco. Nós temos uma diversidade, e aí eu costumo dizer, esse programa é muito estranho, porque eu vou explicar para você que está em casa porque é que eu acho particularmente que é estranho. Normalmente, qualquer programa de televisão, e eu não é o primeiro que eu faço, ele tem um nicho, um grupo que ele busca atingir. Esse aqui é engraçado, porque quando eu chego, eu sou educador. Outras coisas que eu faço na vida são acessórios. Eu sou essencialmente educador, como professor, doutor, aqui, nosso querido, que vai apresentar Francisco Pérez, ele também é um grande educador. E eu, quando encontro as pessoas, professor, eu encontro as pessoas no supermercado, eu sempre comento, principalmente os meninos de 8º e 9º ano. Só a gente assiste. E eu, para minha surpresa, eu também descobri grandes amigos que são doutores na universidade, que me contou que ficam procurando no YouTube para assistir o programa. Ele disse, eu acho interessante, agora eu vou fazer como o Padre Sátero disse comigo. O Padre Sátero disse, eu gosto daquelas suas conversas. Ele disse, eu gosto das suas conversas. Por que, Padre Sátero? Porque as suas conversas é mais ou menos assim, olha, eu sou um matuto que conseguiu um diploma. Aí ele disse, eu adoro quando você começa com essas conversas, eu sou um matuto que conseguiu um diploma por aí. Eu disse, mas não é verdade, Padre, ele de diploma de doutor? Você conseguiu ser matuto, foi? Tem vergonha disso, não? Então, aquele jeito amável dele nos deixa muito felizes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Já é sua casa, pela segunda vez está conosco, seja bem-vindo. Bom, muitíssimo obrigado, Ricardo, por estar neste momento aqui,
né, para falar alguma coisa com relação ao nosso lançamento do nosso livro. Que coisa boa. Isso nos deixa muito feliz. Eu já peguei no livro, tive a honra de pegar aqui, dar uma folheada. Eu ouvi sendo lido a introdução, ficou muito, muito, muito bonito. Esse livro, como é Histórias da Minha Vida, eu acredito que vai contando sua infância desde Açu, né? E ali passa as brincadeiras que o senhor gostava. Nos conta um pouco dessa etapa, desse livro aqui. Bem, eu tinha essa ideia há muito tempo de fazer uma biografia contando aspectos com referentes à minha vida, desde a infância até o presente data, que estou atualmente com 78 anos, né? 78 anos. Então chegou a oportunidade, este momento, então no ano de 2023, de a gente iniciar, que eu tive a colaboração de Raí, que já foi falado aqui, e de organizar. Então, está aí para ser lançado brevemente, no dia 26 de outubro. Então, eu conto inclusive meus ascendentes, descendentes, todos estão, inclusive um livro também ilustrado, tá? Ilustrado com fotos, né? Minha trajetória profissional, tanto do Senai, que lá eu passei 23 anos como diretor do Senai, aqui em Mossoró, fui o fundador do Senai, aqui em Mossoró, até na universidade. Então, está tudo bem elaborado, né, nesta biografia, que eu espero contar com a presença de meus amigos, de meus ex-alunos, de meus conhecidos. Que coisa boa. Eu também sei que nesse livro, a gente sabe que o senhor falou um pouquinho sobre seus pais, né? Nos fale um pouco como ele via, como o senhor via o seu pai, sua mãe, nesse livro. Sim, com relação eu sou uma pessoa muito família, muito ligada à família, e isso eu aprendi através de meus pais. Está contado também nesta biografia. E meus pais, a origem de meus pais é de Martins. Meus pais, meu pai nasceu ali naquela região de Martins e o Marizal, ali, porque tinha uma fazenda lá, que era de meu bisavô, Joaquim Clemente de Amorim, e então eles eram radicados ali. E meu avô criou 17 filhos ali naquela região de Martins. É mais ou menos a fazenda São José, que hoje ainda está lá, a casa antiga, histórica, né? Quem vai de Marizal para Martins e vê, localiza logo essa propriedade chamada São José, que distante de Marizal, mais ou menos 15 quilômetros. Ali onde começou toda esta família, a família Amorim. Meu avô, em 58, 56, fez bodas de ouro lá nesta fazenda. E nessa época já tinha 100 netos. Inclusive está tudo registrado no livro, que as pessoas estão desligadas. Ninguém sabe mais quem é avô, quem é bisavô, a origem, de onde nasceu. Então está tudo registrado aí. Isso para mim foi de grande valia, de grande importância. Por isso que eu estou convidando todos para participar deste dia, que é um dia ímpar na minha vida. O senhor disse algo extraordinário e que sirva de lição para as próximas gerações. Um homem que não sabe de onde vem, não sabe aonde vai chegar. Todo homem que sabe de onde saiu, ele sabe onde vai chegar. Entendeu? Isso é muito importante. E o senhor mostra aí para todos nós que sabe de onde saiu. Sabe qual é a sua origem. Então, chegou e chegou bem. Chegou na sociedade. Inclusive, o senhor também brinca muito com uma coisa que eu gosto de dizer. Que eu aprendi com meu avô. Papai. Papai e mamãe. Obedeça papai e a mamãe. Que a coisa caminha. Caminha. É por isso, Ricardo, que eu estou sempre dizendo aos meus netos. Eu já tenho agora 7 netos. Já tenho um que está fazendo direito, uma que é da área de médica. Então eu digo sempre a eles, obedeça a papai e obedeça a mamãe. Como Ricardo sempre diz nos programas. É verdade. É importante. E uma coisa que eu gostaria também de detalhar neste momento,
Ricardo, é que meus avós, da minha avó, os meus avós paternos, minha avó materna é de Flores. Flores era a antiga cidade, hoje que é Florânia. Então era Flores. Meus avós casaram em 1906. 1906. Daí geraram 17 filhos. Inclusive meu pai, que tem o meu nome. O meu nome é Péricles. E meu pai era Péricles de Azevedo Amorim. Então, eu nunca pensei, Ricardo, de vir morar em Mossoró. Mas eu passava aqui para a fazenda, para Martins, com meu pai, Péricles. E então, hoje estou morando em Mossoró. Mas eu vim para Mossoró através de meu tio, irmão de meu pai, chamado Expedito de Azevedo Amorim, que foi presidente da Fierne, que tem até o nome aqui do SESI, Expedito Amorim. Foi ele que me trouxe para dirigir o Senai em Mossoró. E eu passei 22 anos na direção do Senai em Mossoró. Que coisa boa. Mas me diga uma coisa importante, que eu quero voltar lá, a sua avó materna. Materna. Ela deixou um grande legado, né, sua avó materna. E uma curiosidade aqui, por exemplo, que eu queria que o senhor falasse um pouco dela e nos apresentasse uma curiosidade que acredito está aí no livro também. Como morreu o primeiro esposo dela? Da minha avó, essa é a mãe de minha mãe, foi através de um raio. Porque minha avó materna, a mãe de mamãe, é dos Montenegro de Açu, da família Montenegro. Mamãe é prima de Olavo Montenegro, foi deputado, é prima de Edgar Montenegro, foi prefeito de Açu, deputado, esse povo. Então, eles tinham muitas propriedades ali naquela região. Meu avô se chamava Hipólito Rodrigues de Melo, da família de Pendências. Então, meu avô tinha 24 anos, casado com vovó, o nome dela era Isabel Montenegro, muito conhecida, era uma política nata na cidade de Açu, se chama Dona Neném. Inclusive eu coloco a foto dela. Só não coloquei uma foto de meu avô, porque não encontrei a foto. Tinha, mas procuramos e não encontramos. Ele morreu de um raio, no inverno, na propriedade Santa Úrsula, em Açu, perto ali do Pataxó, do Açu de Pataxó. Ele foi pegar um copo d'água na hora do relâmpago e foi fulminante a faísca e ele morreu com 24 anos. Minha avó ficou viúva com 2 filhas pequenas, que é minha mãe, Laura, e minha tia Lanúcia. Que minha tia Lanúcia, inclusive, faleceu o ano passado. Então, eram 2 irmãs, que, inclusive, em Açu tinha posses, né? Minha tia muitas propriedades, minha mãe herdou muita terra. E então elas estudaram aqui no Colégio das Freiras, aqui em Mossoró. Tá bom. Muito bem. É interessante essa história, porque quando a gente fala hoje, que antigamente acontecia muitos esses acidentes, né? A pessoa estava no campo, de repente caiu um raio, estava num cavalo, e o cavalo tinha alguma parte de ferro e atraía. Hoje é mais raro. Eu quero detalhar, Ricardo, ainda, porque eu estava emocionado no começo, mas agora, e olhando ali para Raí conseguiu, no cartório de Açu, uma certidão do casamento de meu pai, 1940, e o nascimento do meu primeiro irmão, que eu sou o segundo filho, somos 3 irmãos, mas o primeiro filho, que se chamava... nasceu em 1941. O nome dele era Francisco Melo de Amorim, que ele morreu novinho, sabe? E então, Raí conseguiu no cartório de Açu um registro dessa época, já velhinho o registro, mas conseguiu, e eu consto na biografia. Seu primeiro irmão? Meu primeiro irmão. O nome dele? Era Francisco Melo de Amorim. Mas não está entre nós mais, né? Não, morreu novinho, criança. Sim, morreu criança. Eu só nasci depois, em 1945. Primeiro filho faleceu quando criança. Foi. Naquela época ali, devido não ter a medicação correta, acontecia muito. Foi. Muitas crianças morriam prematuramente. Pelo menos os fundamentos Meu pai históricos. de Martins foi morar em Açu para trabalhar com um grande comerciante em Açu, porque já tinha uma irmã dele, Palmira Amorim, que é casada com esse pessoal dos Martins, Fernandes, e morava lá, e meu irmão
moço, foi morar em Açu. Foi aí que papai de Martins conheceu mamãe em Açu e houve o casório. Né? Casório, muito bom. Casório. Como o senhor tocou no assunto de Açu de novo, quais eram as brincadeiras de criança em Açu? Eu era uma pessoa, e até hoje assim um pouco introvertido, calado. E as brincadeiras as minhas brincadeiras, eu quase não me recordo muito, mas era mais que eu tinha um primo que era da minha idade, filho de tia Lanúcia, que a gente brincava com aquelas brinquedos que existiam normalmente feito em casas, né? Com aqueles carros de madeira que compravam na feira de Açu, que eu me lembro, né? Que meu pai comprava aqueles carrinhos de madeira, eram aquelas brincadeiras, mas era mais retraído em casa, não tinha muito, não tinha brincadeira de sair para a calçada, para a rua, não. Era um pouco retraído. Né? Me diga uma coisa, a mãe do senhor, ela faleceu com que idade? A mamãe faleceu em 1900, recente eu digo em 80, foi 1990, eu não me recordo, mas está no livro a data do falecimento. Data correta no livro. Né? A minha mãe já morreu nos anos 90. Para mim encerrar esse assunto, me diga duas coisas importantes. Duas lembranças, eu não quero muita coisa, só uma lembrança que o senhor tem do seu pai e uma lembrança que o senhor tem de sua mãe, que às vezes eu tenho do meu pai já faleceu, e às vezes eu estou deitado, balançando numa rede lá no 13º andar, aí eu lembro das histórias dele comigo quando eu fazia faculdade. Eu entrei na faculdade com 16 anos e 3 meses, você imagina eu desmantê-lo de um menino na faculdade para perdoar o povo. Aí eu lembro dos carão que ele me dava, né? Menina, bicho ruim mesmo. Me lembre aí. Ricardo, uma lembrança marcante que eu ainda tenho na minha memória, inclusive eu relatei aí no livro. Meu pai, Péricles de Azevedo Amorim, era um homem muito, assim, família. Eu me lembro, lá em Açu, eu, adolescente, criança, ele todas as manhãs, Ricardo, em Açu é uma terra da fruta, da banana, daqueles sítios, né? E eu me lembro que meu pai, aquelas bananas que hoje não vejo mais, casca verde, aquela banana casca verde, meu pai, eu me sentava na mesa e meu pai machucava bananas, casca verde, para eu comer, que era o meu de jejum, muito cedo. É uma grande recordação que eu tenho do meu pai. Nunca me esqueci, esse carinho que ele tinha de fazer essa primeira alimentação de manhã da banana. Com relação à mamãe, eu me lembro muito bem que mamãe era uma pessoa católica. E eu me lembro dos quadros na parede dos 3 pastorinhos, né? E ela cantava aquela música de Ave Maria. A 13 de maio, na cova da Iria. Eu me lembro muito disso. Essa coisa fica para sempre. Fica para sempre na nossa verdade. Na nossa memória. Fica para sempre. Eu me lembro do meu avô. Meu avô, a gente veio de longe, né? Recife, Natal, Mossoró, porque ele trabalhava com o Wilson aqui na rede ferroviária. Então ele foi transferido até chegar a Mossoró. Aí eu lembro dele embaixo de um pé de manga. Ele botava uma cadeirinha de balanço, de madeira, aquelas bem antigas, botava uma espécie de pano no chão, que era semelhante a um saco plástico grande, para não afundar na areia, balançando e cantando. Só que ele gostava de Altemar Dutra. Né? A gente guarda essa lembrança, eu ficava longe, só ouvindo ele lá cantando. Muito bem, nós estamos chegando na final do primeiro bloco, e antes disso, eu quero deixar aí com vocês 2 grandes pessoas. O presidente e o vice-presidente da academia, que o Dr. Péricles faz parte, Raí faz parte, e eu também, que é o vídeo mandado por eles. O Wellington Barreto, que é o presidente da academia, Dr. José Wellington Barreto, e Dr. Antônio Clóvis também mandou um vídeo. Vamos assistir esses vídeos e a gente retorna já. Olá, amigos do programa Memória Acadêmica Trajetórias, na TV Câmara. É um prazer muito grande participar desta edição, quando temos aí nos estúdios da TV Câmara 2 nomes importantes da literatura
e das Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Estou falando do professor Francisco Périx de Amorim, este homem que tem muitos serviços prestados a Mossoró, como educador, como professor e como amigo da nossa sociedade, promovendo o desenvolvimento educacional, cultural e social de Mossoró. No outro lado, nós temos o acadêmico Raimundo Antônio de Souza Lopes, Raí, biógrafo, um dos maiores biógrafos do Rio Grande do Norte, que tem prestado relevantes serviços à Academia de Ciências Jurídicas e à literatura, do modo geral, da cidade de Mossoró. Então, parabéns a Francisco Périx pelo lançamento do seu livro, o livro que tem como título Francisco Périx de Amorim, Histórias da Minha Vida. E parabéns a Raí por estar promovendo esta possibilidade ao nosso querido amigo Francisco Périx de Amorim. Então, parabéns ao programa e parabéns também e a nossa gratidão a esses dois grandes nomes da nossa literatura que estão sendo entrevistados hoje. Um abraço e até o dia 26, agora de outubro, às 19 horas, no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, o lançamento do livro do professor Francisco Périx de Amorim. Olá, é uma satisfação novamente estar aqui falando para os telespectadores da TV Câmara Mossoró, para os telespectadores, todos que estão ouvindo o programa Memória Acadêmica, apresentada por nosso amigo, o Dr. Ricardo Alfredo, que hoje traz duas pessoas que me são muito especiais. Primeiro, o professor Péricles, e o outro é o meu amigo particular, amigo de longas datas, o meu amigo Raí. Ambos escritores, ambos intelectuais, ambos confrades da ACJUS, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. O professor Péricles, toda Mossoró conhece ele, o Rio Grande do Norte conhece ele. Ele foi meu professor na faculdade, no curso de Direito, na UERN. Ele foi diretor também do curso de Direito, na UERN. E hoje ele está lançando o seu livro. O professor Péricles é uma daquelas pessoas, daquelas figuras, daquelas pessoas que Mossoró carece delas. Por quê? Como professor Péricles, nós temos poucas pessoas aqui em Mossoró, que é um intelectual respeitoso, um intelectual que levou a vida para fazer o bem, foi diretor do Senai e também o pai, o genitor, de uma grande amiga minha, que foi minha aluna na faculdade, doutora Larissa Amorim. Então, o doutor Péricles, ele está lançando o livro dele agora e está apresentando esse livro, e eu estou muito curioso para ler. Eu quero ler em primeira mão. O professor Péricles, ele, como meu confrade da ACJUS, ele me fez convite para eu estou devendo uma visita a você na sua fazenda, viu, professor? Eu estou devendo a você uma visita. E meu amigo Raí, meu amigo também de muito tempo, a ligação de amizade com o Raí já transpassa o período de companheirismo da ACJUS. Por quê? Porque ele trabalhou no Banorte, ele foi companheiro do Banorte do meu cunhado, Antônio Torres. Ele esteve presente naquele fatídico, ele escreveu Um Dia de Cão, onde houve aquele assalto no Banorte, e ele relatou, descreveu com maestria. E Raí é uma das figuras assim, de uma inteligência rara. Então, Raí, professor Péricles, meu abraço, minha satisfação de poder contar com a amizade de vocês. Muito obrigado. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde,
na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Muito bem, como vocês assistiram aí no bloco anterior, nós tivemos 2 vídeos que eu podia chamar de testemunhos, que é do presidente da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró, Dr. José Wélio Barreto, falando sobre o nosso entrevistado hoje, que é Francisco Périx de Amorim. Francisco Périx de Amorim. E também Antônio Clóvis, que também trouxe o seu testemunho. Só que em seguida agora, eu vou pedir a vocês que assistam conosco. A gente está falando de um escritor, de livros. Então assista conosco também mais 4 grandes escritores e escritoras, que é o Wilson Bezerra de Moura, Dona Dulce, Franci e Heriberto. Eles 4 vão dar o seu conceito, a sua visão do que é ser escritor. Ouçamos os 4 seguidamente. O Wilson Bezerra de Moura, mestre Wilson, e aí eu mando meu abraço, Dona Dulce, Franci e Heriberto, falando do que é ser escritor. Ouçamos. Eu sou o Wilson Bezerra de Moura, tenho vários livros publicados. É uma participação que eu tenho na sociedade que muito me orgulha, porque ser escritor é manter em contato, em comunicação, um público conhecido e desconhecido. Através da manifestação do nosso pensamento, nos tornamos conhecidos e fazendo conhecer as nossas ideias e pensamentos. Portanto, vejo que ser escritor é a manutenção absoluta do verdadeiro sentimento de força de busca do conhecimento através da pesquisa. Portanto, faço com orgulho e mantenho o absoluto interesse em continuar nas minhas etapas. A escrita deu a liberdade à escritora, até então desconhecida, né? Casei muito cedo, tive filhos e me ativo às tarefas do lar. Apenas lia e a leitura me aprimorava. E me vi escrevendo nas horas de folga. Fazia poemas, mas eu guardava, eu trancava. Escrever era como testemunho mudo da imaginação. Não nasci escritora, tornei-me uma, pela mão do destino que me propiciou esse adendo fantástico à minha vida. O gosto pela narrativa tem um mérito. Posso escrever sem filtro, sem alguém para me calar. É transpiração fluindo, é o acumulado de leituras vindo à tona. Sem a escrita, eu não me sentiria completa, né? Pois o gosto pela narrativa proporciona essa faceta. E eu sei que ela não vai falhar, né? Enquanto meu cérebro funcionar a contento. Sempre achei melhor escrever, porque eu gaguejo muito. E a fala atropela as palavras e nega a fluidez do que eu penso. Eu já na escrita não, eu sou aprendiz, sou livre e tenho o domínio da linguagem. E sinto o quanto me completa e me dá prazer. Tenho a esperança que não me falte. Olá, sou Franci Dantas, professora por profissão, artista plástica por vocação e escritora por decisão. Eu decidi escrever 2 livros, um sobre os meus familiares e o outro sobre o bairro Paredões, o bairro que eu nasci. O terceiro livro, em fase conclusiva, é sobre a fundação da Academia Moçoroense de Artistas Plásticos, a AMARP. Escrever é a concretização de um processo criativo, laborioso, disciplinado, desenvolvido através do hábito de leitura,
porque não existe um escritor que não seja um bom leitor. Escrever é inventar, reinventar emoções, transmitir ideias, construir sonhos, registrar, contar histórias, em prosa ou em verso. Como diz Clarice Lispector, escrever é pintar com palavras. Obrigada. Ao ato de imaginar, ao ato de expressar, ao ato de transmitir, de ensinar e de se fazer ler. É um ser que ilumina os mais diversos caminhos. Ser escritor é uma maneira de ser, de se fazer conhecer os saberes, os sentimentos e a própria vida. Muito bem, você viu aí, os 4 trazem um conceito especial dentro da sua visão. A visão, gente, ela é feita da localidade que você vive, a se deslocar a todo o país que você pertence, chegando ao mundo inteiro. Então, essa cosmovisão, você adquire e lança um conceito que eles 4 fizeram. Você também pode ser escritor. Basta desejar, busque, leia, estude e Deus vai lhe ajudar. Muito bem, estou hoje aqui com o lançamento do livro de Francisco Péricles de Amorim, Histórias da Minha Vida. Ele está comentando um pouco aqui, e aí eu vou entrar num outro campo, que está dentro do livro, que é uma curiosidade especial. Essa é mais do que especial. Uma curiosidade que Deus, ele teve, lançou no livro, mas que antes Deus já tinha planejado na sua vida. Como conheceu sua esposa? Bem, Ricardo, você está muito curioso. Eu conheci a minha esposa, que convivemos ainda até hoje, completamos 52 anos de casamento, e Rosane Maria Pires de Amorim. Rosane é minha prima legítima. O pai dela, a mãe dela é irmã de meu pai. A mãe dela já se chamava Rosilda, e meu pai Péricles de Azevedo Amorim. Então nós nos conhecemos. Ela tinha, eu não esperava nunca, realmente, eu adolescente, nós durante as férias na fazenda de meus avós, Fazenda Gangorra, município ali daquela região de Umarizal, e então lá na fazenda de meus avós, Francisca Amorim e Joaquim Gomes de Amorim, e a gente passava férias lá. Eu, com mais idade, um pouquinho de que Rosane, né? Pouquinho não, até muito, 5, 6, 8 anos parece. Então, nós brincávamos juntos, né? Mas eu era um pouco, segundo ela até declara, e está registrado, eu não vou dar mais detalhes no livro, que é para vocês, quando folhearem o livro, ver o que foi que aconteceu realmente. E então, nós nos conhecemos nesta fazenda e nos casamos, temos 5 filhos atualmente, são 5 filhos e atualmente 7 netos, e completamos 52 anos de casado, inclusive comemoramos as bodas de ouro. Os detalhes, Ricardo, você e os demais conhecerão quando forem folhear o livro. É um bom convite, nos deixou mais curioso ainda, né? Com certeza é um ótimo convite. Muito bem. Apesar do senhor ser advogado, professor, mas antes teve 22 anos como diretor do Senai, aqui da cidade de Mossoró. O senhor administrou o Senai durante 22 anos. E como foi esse processo dentro da sua administração para que o Senai ficasse melhor, mas mais moderno? Como foi que o senhor utilizou para modernizar o Senai? Bem, Ricardo, eu cheguei aqui, eu não pensava nunca que devia morar em Mossoró. Mas eu fui trazido, como eu já disse, pelo meu tio Expedito Amorim. Ele me convidou para vir. E tem uma coisa importantíssima que o Senai precisa resgatar a memória de Expedito Amorim. Porque se deve SESI Senai, hoje em Mossoró, a Expedito de Azevedo Amorim. Foi ele, como diretor, tesoureiro da CNI, lá em Brasília, que conseguiu recursos
para criar o Senai e o SESI aqui em Mossoró. Foi ele quem construiu isso aqui. E então, quando construiu o prédio aqui do Senai, ele me convidou para vir dirigir o Senai. Eu tinha terminado meu curso de Direito lá em Natal, na UFRN, aí ele me perguntou, Francisco, ele me chamava Francisco, que eu sou afilhado inclusive dele, você quer ir dirigir o Senai em Mossoró? Eu disse, não tutubiei, me decidi e vim para Mossoró em 74. E desde essa época, eu passei 20 e tantos anos como diretor em Mossoró, e o nome aqui do centro é Centro de Ítalo Bolonha. Ítalo Bolonha é um ex-diretor do Senai, do Departamento Nacional do Senai de São Paulo. Eu conto tudo isso e ilustro em fotos no livro também. E então, o Senai, quando eu cheguei aqui, só tinha 3 cursos em Mossoró. Não tinha direção, era um secretário, se chamava Seu Raimundo Negreiros, e trabalhava também comigo Rosalina Fernandes Carlos, que hoje foi secretária e ainda foi diretora, depois que eu saí do Senai. E até conversei com ela sobre o lançamento do livro, atualmente. Então, o Senai tinha 3 cursos, mecânica geral, torneiro e eletricista instalador. Então, fomos evoluindo e quando eu passei, depois, quando eu saí do Senai, já tinha, além de ter crescido na estrutura física do prédio, foi criado outros cursos na área de solda, de torneiro, ajustador mecânico, na área de informática. Quando eu deixei o Senai, além da formação profissional de menores, tinha o curso profissionalizante. Então, cresceu muito. Quando eu saí do Senai, depois que eu saí voluntariamente, depois desses 20 e tantos anos, o Senai, eu me lembro que tinha quase mais de 30 funcionários. Quando eu cheguei, tinha 4 ou 5 funcionários. E quando eu saí, já tinha mais de 30 funcionários. E o Senai cresceu e hoje está crescendo muito mais. Hoje, e eu digo sempre, o Senai em Mossoró é muito importante. Por quantas pessoas já adquiriram um curso de torneiro, ajustador, de soldador, na área de informática aqui em Mossoró? Muitos. Bobinador. Então, é importantíssimo o Senai, não só em Mossoró, como no Brasil. Que coisa boa. Isso eu espero que, assim, o ser humano, ele ainda não aprendeu a ser grato às pessoas. Não é todo mundo que aprendeu o dom da gratidão. O Senhor demonstra para a gente o que é o dom da gratidão. Aprendam com essas pessoas. Você que está nos assistindo em casa. Ricardo, eu queria acrescentar que eu me lembrei agora. Por favor. Está no meu livro, Relacionados, e Raí aqui está presente, sabe muito bem, todos os funcionários que trabalharam comigo. E eu tive um contato com eles atualmente. E enviei agora um convite para o lançamento. Ficaram felizes demais, demais. Ô, professor Pérez, como é que nós vamos nos reencontrar novamente depois de tantos anos? Os colegas, eu digo, estão todos convidados. Que coisa boa. Gratidão é extraordinário. Ser grato é um dom muito especial. Muito bem. Mas me diga uma coisa que é outra curiosidade que também está nesse livro. E aí a gente hoje está curioso. O livro nos deixou com várias perguntas, várias purguinhas atrás da orelha, com a ajuda do nosso querido irmão e amigo Raí. Raí é uma pessoa extraordinária. Daqui a pouco vai falar conosco também. Como foi essa sua viagem ao Japão? Lá onde caiu a bomba, lá em Hiroshima. Olha, Ricardo, é o seguinte... Conta no livro, né? Essa viagem? Eu conto no livro, não vou detalhar, não. Tá certo. Que eu quero que todo mundo veja e sinta, porque além de eu contar com relação à minha vida, desde a infância até o presente, e da minha família, do meu trabalho, eu conto também alguns aspectos do Rio Grande do Norte. Sim. Que eu vivi lá em Natal, no tempo da Revolução, 64, que eu tive um colega que foi preso da minha turma e que desapareceu em 64, pelo regime militar. Então eu conto no livro. Conta também essa história. O nome dele é Emanuel, está aí no livro. Então, eu no Japão, porque o Senai, ele tem uma preocupação de treinar seu pessoal, de mandar para fazer treinamentos, cursos. Então, o consulado do Japão
em Recife, convidou, no Senai do Rio Grande do Norte, lá em Natal, na direção regional do Senai, um técnico, uma pessoa para ir fazer um treinamento vocacional no Japão, em Tóquio, na cidade de Hiroshima, onde eu participei. Então, eu fui escolhido. Eu já estava há vários anos como diretor do Senai, aqui em Mossoró, e então o diretor regional da época, que era o ex-prefeito de Natal, doutor Vauban Faria, foi o ex-prefeito siridoense, doutor Vauban, que foi prefeito de Natal depois, convidado por Tarcísio Maia para ser o prefeito de Natal. Ele era o diretor regional do Senai, amicíssimo de meu tio, Expedito Amorim, que era o presidente da Fierne. Então ele disse, doutor Vauban disse, Expedito, eu tenho um convite aqui do consulado do Japão para mandar uma pessoa, um funcionário do Senai, um técnico, passar 3 meses no Japão fazendo um curso. E eu estou me lembrando do professor Péricles. O que é que você acha? Ele disse, conte comigo. Então eu fui convidado. Recebi a ligação do doutor Vauban, e inclusive do diretor regional da época. Péricles, você está sendo convidado para ir, você quer ir? Aí eu não duvidei não, disse, aceito. Aí por aí é que eu fui parar, fazendo esse treinamento no Japão, e passei lá 3 meses. Meu filho pequeno, que eu deixei aqui, 77, Fernando Péricles, que é meu filho, era pequeno. Quando eu voltei depois de 3 meses, ele me desconheceu. Então, mas eu fiz e concluí lá. E o interessante também, aí quando eu fiz essa viagem para o Japão, eu fui de Natal para Recife, parei de Natal no voo da Transbrasil, na época, em Recife, e fui recebido no aeroporto pelo cônsul-geral de Recife, e ele queria me conhecer. A gente teve uma entrevista no aeroporto. De lá, segui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, aí fui para Nova York, e você sabe o fuso horário. Essa hora lá no Japão é noite. Então ficou tudo tortuado. E uma coisa que me confundiu muito quando eu cheguei em Tóquio foi a direção do carro que eu pensava que ia bater, que é do outro lado. Então isso me confundiu muito. Então tudo isso vocês vão ver no livro, meus amigos. Isso é interessante. Realmente, quem quer ler e assim sentir o que a gente está sentindo, esse clima bom, lê o livro, compra o livro e leia esses relatos. Eu gostaria agora de passar 2 vídeos bem importantes. Dr. Péricles, como eu e também Raí, a gente faz parte de uma academia chamada Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró. E aí nós coletamos 2 vídeos, que é um vídeo de 2016, 17/11/2016, a primeira visita que foi feita à sede, como era ela lá. Era uma escola que estava totalmente destruída. Eu participei dessa visita. O Milton Marques também. Eu participei. Eu vi aqui no vídeo a sua visita lá. Eu estive depois, no dia seguinte, eu estive lá para a gente começar a preparação da documentação. Suja tudo. Tudo muito desmantelado, muito quebrado. Então você vai ver o antes e o depois na Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró. Esses 2 vídeos têm como fonte Heriberto. Heriberto, que nos passou esses 2 videozinhos, a fonte é dele, até porque eles foram lançados na Fundação Vantan, da qual eu também faço parte da diretoria. Então são 2 vídeos. Visita à sede futura da instalação da ACJUS, que foi no dia 17/11/2016, presença do Dr. Milton, nosso irmão, presença de Francisco Pérez, Barreto e um outro grande grupo. E o segundo vídeo, que é já a Academia tomando forma. Desses 2 vídeos, você vai ver a luta de Dr. José Wellington Barreto, juntamente com toda a direção e todos os acadêmicos, onde transformou uma escola que estava totalmente caída, depredada, se acabando, não tinha mais nada, transformou numa linda sede. Vejamos 2 vídeos. Não mas ele tem que falar que vai. Ei, gostar de passeio.
Que era carrado de Tiacorina. Já fizemos. Isso aqui foi a gente que comprou, né? Hein? Caixa grande, 500 metros, muita coisa. Arroba e-mail. Tá, cara. Vamos ficar subindo aí o nome do assiste aí que tá. Tá bom, meu bem. Muito obrigado. Obrigado. E desse que tiraram um bocado de fruta aqui. Vai ser tudo lá, mano. E o nome bem característico, Cleodon mesmo. Cleodon, não é Cleodon.
Aí, gente, você assistiu aí os 2 vídeos, o antes e o depois da formação da sede da academia, né? Fizemos a documentação, entregamos ao governo do estado e tem toda uma história. Se você for visitar a nossa academia na Abolição 2, número 2, Abolição número 2, ali próximo à igreja católica, você desce à direita ali, é fácil de encontrar, porque se tornou um ponto de visita da cidade de Mossoró, tá bom? A sede de Mossoró é um ponto de visitação, porque é um palácio que foi levantado numa beleza extraordinária. O palácio é lindo. E lá conta a história dos escritores moçoroenses. Você entrando lá, você encontra primeiro a foto de Dr. Milton Marques, porque o palácio recebe o nome dele. Depois de Helder Onildes da Silva, que é o nosso presidente de honra. Os imortais, Dr. José Wélio Barreto, que é o presidente. E a galeria dos imortais e dos patronos de cada cadeira. Tem uma biblioteca, Padre Sátero é a biblioteca que temos já. Nós temos um auditório que está sendo terminado, o auditório Helder Onildes da Silva. E nós temos agora também uma grande e grata surpresa, que é a Praça Professor Wilson Bezerra de Moura. É a praça lateral que tem sido feita, a praça que representa a Acejus. Tem lá também esse quadro que em breve vai ser inaugurado, do nosso querido irmão e professor Wilson Bezerra de Moura. Professor, nós estamos chegando já aqui, essa etapa final, e eu deixo o senhor à disposição para comentar e convidar para o lançamento do livro. Bem, eu gostaria, nesse momento, finalizando, que eu acredito que já falei muito. Se eu falar mais, vou contar o livro todo e ninguém interessa mais. Então, eu gostaria de convidar a todos os meus ex-alunos da Faculdade de Direito, que foi uma trajetória de 20 anos lá naquela faculdade. Fui diretor do curso 2 mandatos, na gestão do professor Milton Marques, né? E aos meus amigos, meus conhecidos, já mandei convites para várias pessoas, e é no dia 26 de outubro, a partir das 19 horas. Lá na nossa querida, como falou Ricardo, Acejus, Palácio Milton Marques. É muito fácil, é ali depois da igreja Nossa Senhora de Fátima, a segunda rua, e inclusive o dinâmico presidente, o Hélio, inclusive foi meu aluno lá na faculdade de Direito, ele colocou já uma placa, já tem uma placazinha indicando, uma seta indicando o local localizado da Academia de Ciência Jurídica, que é hoje de muita importância aqui em Mossoró. Então, era isso que eu queria falar, dizer e convidar a todos para esse lançamento, que me honraria muito, que eu espero contar com a presença de todos, que é uma alegria, seria uma alegria muito grande de rever meus grandes amigos do lançamento dessa biografia. Obrigado. Nós aqui agradecemos sua participação, especialmente eu. Para mim é uma coisa extraordinária estar com o senhor aqui, uma pessoa da qual a gente tem uma admiração em toda a área humana, social, ser humano extraordinário. Passaria o dia todinho falando aqui sobre a sua humanidade e a sua generosidade. Então, convidar. Ficaram como eu com a pulguinha atrás da orelha de curiosidade? Compareça lá, compre o livro, leia, e você vai descobrir uma das mais belas histórias que nós temos na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte e no Brasil. Foi um homem que lutou, venceu na vida e hoje nos ensina, todos nós, suas lições de vitória e nos mostra o caminho a ser percorrido por ela. Temos só que lhe agradecer, e já estamos aqui fazendo isso, agradecendo a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte por ter cedido também sua participação conosco aqui. A UERN completou 55 anos, não canso de dizer isso a todo mundo, aonde eu chego. Só você vai dizer que a UERN completou 55 anos, vou dizer de novo. A UERN, que é extraordinária para o nosso Estado. A UERN fez o nosso Estado crescer em conhecimento e em tecnologia. Parabéns, UERN! 55 anos. Parabéns, professor, que muitas cabeças passou pelo senhor. O curso de Direito completou 30 anos,
o curso de Direito, e no dia 24, Ricardo, está havendo uma solenidade lá no Requinte, promovido pela faculdade, né? E, inclusive, eu já gravei um depoimento. Fui lá na casa do Dr. Paulo Fernandes, os ex-diretores, para ser apresentado no dia 24, à noite, lá no Requinte. E estaremos, se Deus quiser, lá neste dia. Muito bem. Quero agradecer de novo a sua presença. Deus lhe abençoe e lhe guarde. O lançamento do livro não precisa dizer que vai ser um sucesso, porque vai ser um sucesso. A ser juiz com toda a sua participação social e sua influência no estado do Rio Grande do Norte do Brasil, vai trazer uma grande quantidade. O senhor também, que é uma pessoa muito influente. Raí nem se fala, que é uma pessoa extraordinária. E a gente vai dar 1 minuto, tomamos água e voltamos nesse terceiro e último bloco com Raí. Raí vai nos contar um pouco como é esse processo de fazer biografia. É extraordinário. 1 minutinho só, estaremos de volta. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Muito bem, gente, nós estamos aqui na terceira e última parte. O nosso assunto básico é o lançamento do livro de Dr. Périx, né? Francisco Périx de Amorim. O título do livro, Histórias da Minha Vida. E esse livro, escrito pelo professor Francisco Périx, teve a biografia de nosso querido Raí. Raí é Raimundo Antônio Souza Lopes. Está aqui a capa do livro, é essa, a capa que está sendo aí lançada nas mídias sociais, que foi feito lá na editora Sarau, a editora Sarau das Letras. Sarau das Letras, já ficou uma capa extraordinária. E o nosso querido professor Francisco Périx nos disse que isso aqui foi na fazenda que foi do seu avô, do seu bisavô, fazenda familiar, foi onde ele bateu essa bela foto. E aqui eu quero começar já desejando que seja bem-vindo, Raí, ao nosso programa aqui. Fique à vontade, tá bom? Se sinta em casa, porque a casa também é sua, você é membro dessa instituição. Raí, o que é fazer uma biografia, Raí? Basicamente, Ricardo, é contar a história, né, de uma pessoa, né, a sua trajetória de vida, né, a parte familiar, a parte profissional, né, trazer uma trajetória de vida dessa pessoa. Basicamente é isso. Por quê? Porque a função do biógrafo é escrever a história de uma pessoa quando ela, de uma certa forma, não tem tempo para escrever, não tem a facilidade, não tem a habilidade de escrever. Então, o biógrafo faz essa parte, né, de escrever. Só basicamente é isso. Mas assim, Raí, eu acho que é um dom, porque, veja, você tem que sintetizar o que vai lhe contar. Além de sintetizar, você tem que ter a sensibilidade de buscar aprofundar aquele tema e trazer as lembranças ou aflorar as lembranças. Qual é a dificuldade que você encontra nesse percurso? Na verdade, o biógrafo ele é um privilegiado, porque como ele tem, digamos assim, entre aspas, o dom de escrever, e ele vai escrever uma história que na verdade já está escrita, né?
a pessoa, na oralidade, ela já escreveu a história dela todinha, né? Aí você disse uma coisa interessante. Como você tem o dom de escrever, aí você vai colocando as palavras, as frases, os parágrafos corretamente. Você vai dando, digamos assim, você vai esmerilhando aquilo, você vai polindo, você vai dando um brilho maior, né? Você vai colocando as palavras corretas, você vai colocando as frases de uma forma que fique mais atrativo para o leitor, que é uma coisa muito interessante. Você tem de pensar no leitor e não em você. Então, você vai contar a história de uma pessoa, não é você dizer aquilo que, na verdade, o biografado, às vezes, fala. E sim, porém, você tem de colocar isso com esmero, que o leitor, aquela pessoa que vai pegar, ele vai ter a capacidade de entender. Então, assim, é um privilégio muito grande você ser biógrafo. Além de que você conhece a vida de outra pessoa. Verdade. Totalmente. E talvez você passe até a ser a pessoa que mais conheça aquela pessoa que você está sendo o biógrafo dele. Quando eu fui fazer a biografia de João Sabino de Moura, e nós passamos 9 meses juntos, porque aí você cria um vínculo, você cria uma amizade, né? Cria uma confiança, né? Porque tem de haver entre o biografado e o biógrafo uma relação de confiança. Porque se não houver uma relação de confiança, a biografia não sai. Porque a pessoa, o biografado, fica com medo de dizer as coisas a você. E você, de uma certa forma, não vai poder explorar, encaminhando. É como se fosse um psicólogo. Você vai encaminhando o biografado pelo caminho que você quer, para que não fuja daquela trajetória que você traçou, desenhou, né? Traçou exatamente para escrever o livro. Entendi. Aí, João Sabino de Moura, nós passamos 9 meses juntos, e quando nós terminamos uma noite, ele ligou para mim. Aí eu até estranhei, né, e tal. Aí ele disse, Raí, eu estou ligando para você porque eu queria lhe fazer um convite. E eu digo, pois não, fica à vontade, doutor João. Aí ele disse, eu queria lhe convidar para um jantar. Faz tempo que a gente não se vê. Eu digo, não, mas passamos 9 meses juntos. Tá, ele disse, não, mas eu não posso de forma alguma deixar você zangado. Aí eu digo, mas você não vai me deixar zangado. Ele disse, e eu vou dizer por quê. Porque você é a pessoa que mais me conhece na vida. Então você cria esse vínculo, cria essa amizade, e você passa a conhecer aquela pessoa de uma forma que talvez nem a própria esposa da pessoa conhece bem. Exatamente. Né? Porque tem muita coisa numa biografia que você não coloca. Você registra, no meu caso eu registro, é gravado, e que não vai para o livro, que são coisas Fica muito só nas pessoais, memórias, exatamente, né? E que de uma certa forma você passa a conhecer o biografado. É verdade. Aí, em relação a esse livro aqui, né, Histórias da Minha Vida, de nosso querido professor Francisco Pérez de Amorim, o que é que você pode sintetizar para a gente? Qual foi o grau de dificuldade? Qual foram as curiosidades que você encontrou dentro desse livro que lhe fez sorrir sozinho? Por exemplo, você em casa, rapaz, você ouvindo logo que você gravou, aí você fica rindo sozinho sobre aquilo. Se pode dizer também. Não, dificuldade nenhuma. A nossa relação foi muito boa desde o início, né? Desde quando nós já tínhamos a amizade dentro da Sejus, né? Claro. E quando nós começamos a fazer a biografia, houve realmente uma relação muito boa entre nós, né? Uma relação de confiança, né? E, assim, a dificuldade nenhuma. Mas tem 2 coisas que eu gostaria de destacar. Primeira é a correção do Dr. Péricles. Uma pessoa corretíssima em todos os aspectos da vida dele. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Ele, na fala dele, ele falou que não foi um menino de brincar fora, né? Porque ele era muito introspectivo, né? Ele gostava mais, ele gostava de obedecer. Ele não desobedecia pai, não desobedecia mãe. Foi abençoado. Exatamente. Papai e mamãe para ele era sagrado.
Então, assim, foi uma das coisas que me chamou a atenção. E a segunda coisa que me chamou a atenção, o amor que ele tem pela família, que é uma coisa impressionante, né? Ele pautou a vida dele através do respeito e o amor à família. Dr. Périx é uma pessoa voltada para a família. O amor que ele tem pela esposa Rosana é um negócio impressionante, né? E o amor que ele tem pelos filhos e agora neto. Então, duas coisas que realmente me chamou muita atenção. Então, assim, vale a pena ler esse livro. Ele conta muita coisa que ele diz, inclusive, numa das frases, que nem os filhos dele sabiam, nem a própria Rosana sabia que ele tinha passado por aquilo, que ele tinha feito aquilo, e que está registrado aqui no livro. É um livro que realmente valeu a pena fazer. Gostei muito de fazer. Uma curiosidade, que você marcou e riu sozinho. A única vez que ele saiu da linha. Dr. Périx, ele faz uma presepada com a tia dele. Então, assim, foi a única vez que ele saiu da linha. E foi uma coisa engraçada, né? Que não teve, assim, não trouxe nenhum dissabor para a família, mas, assim, que a única vez que ele se deixou levar pela brincadeira, certo? Aí tem coisa assim, por exemplo, o que ele gostava de fazer quando ia para a fazenda, né? A fazenda onde dos avós dele, né? Que hoje é uma parte dele, que é a Fazenda Reforma, né? Que inclusive a casa antiga do avô dele é a casa da fazenda dele hoje, da Fazenda Reforma, né? E quando ele estava lá, o que ele gostava de fazer? Aí eu não vou dizer, porque é uma coisa bem interessante. Tem que deixar o pessoal comprar o livro para ler. E tem uma outra curiosidade. A passagem de Lampião, quando veio para Mossoró, passou lá perto da fazenda lá onde eles moravam. Aí também tem uma passagem bem interessante, muito bem contada, que ele contou toda essa trajetória, e está no livro, inclusive, com imagens. Muito bem. Aí, para a gente dar só uma pausazinha, porque a gente tem muito o que conversar ainda, eu vou chamar aqui uma nova apresentação do Grupo Encanto. O Grupo Encanto, que eu já apresentei para vocês aqui, tem direção e maestria de Gideão Lima, soprano Elma, barítono Paulo, e o grupo que se aproxima ali para entoar belas canções. E dessa vez, ouçamos Suíte Nordestina, com o Grupo Encanto. Quando olhei a terra ardendo, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus no céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus no céu, ai, por que tamanha judiação? Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Baião, 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 baião. Fumo de folha e de gangalha, eu tenho pra vender, quer comprar. Bolo de milho, boi e cocada, eu tenho pra vender, quer comprar. Não, é de
bem, gente, estamos de volta. Você assistiu e viu aí a bela canção cantada por esse grupo. É assim, matuto como eu acha que é dom. Outras pessoas acham que é muita técnica, muita preparação. Eu acho que não, acho que existe a técnica que você pode aprender e existem pessoas que nascem com dom. O grupo Encanto, a gente vê a doutora Welma, doutor Paulo. Doutor Paulo já é um homem idoso, mas com uma voz, com um barítono bom de se ouvir. Doutora Welma com um soprano lindo de se ouvir também. E aí a gente vê esse percurso do grupo Encanto, que vai encantando a cidade de Mossoró, encantando o Rio Grande do Norte com as belas canções. Você encontra isso aí no YouTube, assim como encontra o nosso programa também no YouTube. Você dá uma pesquisada aí, você encontra também o grupo Encanto lá, suas belas canções. Também, se você tiver um tempinho, pode ler a minha página no jornal O Mossoroense. Praticamente todos os dias eu estou lançando um artigo, uma página completa dentro do jornal. E não esqueça do nosso encontro, sábado, de 10 a 11 na FM 105 Santa Clara. E quem quiser se estender mais, eu escrevo também no Grande Jornal em Natal e a gente pode comentar a partir de agora. Muito bem, nós estamos aqui com o biógrafo Raí. Raí é conhecido, todos nós, né? Raí é uma referência. Raí é uma referência. De modo geral, como escritor, como pessoa humana. Se a gente for falar de Raí também, é um dia e uma noite e não dá nem para começar. Isso é a introdução. Que é referência como pessoa humana, referência como escritor, referência como biólogo. Biólogo, eu já quero mudar a sua profissão. Tá vendo aí? Ótimo, excelente. Quero mudar a profissão de Raí já. Raí, que também é um grande educador, teve ali pelo DIRED. A gente tem aqui uma pessoa extraordinária, que é humana, que sabe ouvir. A dificuldade do mundo é essa, saber ouvir o outro. E Raí sabe ouvir. E além de saber ouvir, Raí sabe passar por, como dizia meu avô, passar por papel. Ou seja, lançar belíssimos livros. Raí tem feito sempre isso pela sociedade e todos nós somos gratos a ele. Dando sequência aqui, Raí, sobre o livro Histórias da Minha Vida, do professor Francisco Périx de Amorim. Eu gosto desse nome de Amorim, acho muito bonito e muito forte. Francisco Périx de Amorim, o que foi que lhe emocionou dentro dessa biografia? A biografia, você vai adentrando e você vai fazendo as perguntas e você vai se encontrando. Por exemplo, eu me encontrava com o Dr. Périx uma vez por semana. Normalmente era segunda-feira, às 3 horas da tarde, a gente ficava das 3 até as 4h20, 4h30 da tarde, né? Ou no máximo, né? uma hora e 20 mais ou menos de gravação. Eu tinha a semana inteira para ouvir, né? Passar para o papel e fazer as anotações daquilo que eu perguntava, mas que as respostas às vezes, né, deixava alguma coisa em aberto e tal. Nesse período nós tivemos 10 encontros mais ou menos, né? Você vai percebendo a figura, né? a personalidade da pessoa, né? A sua trajetória de vida, o ser humano, né? Que você tá conduzindo ali, né? Trazendo aquela coisa, e você vai percebendo que é uma pessoa extraordinária, né? Não é só a pessoa que quer ser biografada para poder lançar um livro, mas que aquela história que ele está contando tem conteúdo e tem essência, tem uma essência por trás dela, né? Tem uma coisa chamada carisma, né? Que vale a pena ser contado. Né? Por exemplo, Dr. Pérez ele sai de Açu, vai para a terra do pai dele, que é entre Marizal e Martins, e de lá eles vão para Natal. O pai vai possibilitar para ele e os 2 irmãos uma vida melhor, através de quê? Dos estudos. Então ele passa a morar em Natal justamente para dar essas condições. E Périx vai estudar no Salesiano junto com o irmão. A irmã já vai para um outro colégio e eles ficam no Salesiano, né? Então você vai pegar, por aí você tira, vai estudar em colégio onde há uma disciplina muito grande. Ele já é uma pessoa disciplinada.
E quando ele chega no salesiano, aí ele pega uma disciplina rígida, né? A base de padres, né? Que cuidava lá da escola. Então você vai moldando aquilo que ele já tinha uma referência, né? E é uma coisa interessante, você vai perceber que Péricles, como ele disse, ele nunca foi de sair para se divertir com coisas, digamos assim, que a gente achava que na época a gente deveria fazer. Ele não. Ele procura se envolver com coisas que tinham, digamos, futuro. Né? Eu sei como tinha é. futuro. Então, assim, ele participava, por exemplo, ele gostava de ir para a Assembleia Legislativa, assistir os oradores. Né? Ele tinha um primo lá, tinha parentes que eram, na época, deputados, e ele ia para a Assembleia assistir aqueles discursos, participar, digamos, de uma forma mais ativa da realidade, do que estava acontecendo no Rio Grande do Norte. Então, isso fazia parte do dia a dia. Ele gostava de rádio, de ir aos programas de rádio, a Rádio Poti, por exemplo. Então, assim, coisas que... edificam, né? Edificam, exatamente. Então, assim, e ele, quando planeja o futuro profissional dele, né, ele vai logo para direito. E ele vai ter como professores mestres de renomes da época. Então, assim, as dificuldades nesse campo foram imensas e que ele, com a dedicação, essa disciplina, essa organização dele, ele vai conseguindo se sobressair. Aí, cada coisa que a gente faz na vida, a gente guarda uma lição dela. Normalmente a gente não tira muitas lições. Né? Eu tenho uma diversidade de formações. De cada coisa que eu me formei na vida, que eu me graduei, eu guardei uma lição de cada um. Muito bem. E coisas que eu venho fazendo no dia a dia. Como eu costumo dizer aos meus alunos na universidade, em qualquer lugar, eu sou educador por essência, porque a minha grande paixão é educação. Desde a primeira vez que me deram a oportunidade, aos 16 anos e 4 meses na universidade, para me apresentar um trabalho, o professor disse, você vai apresentar um trabalho? Aí, o professor era meio agitadão, eu disse, eu apresento. Qual o tema? Ele deu o tema. Que eu me sentei naquela cadeira para me apresentar o trabalho. Eu disse, meu mundo é isso aqui. Eu me sentei na cadeira, comecei a apresentar o trabalho e não queria que terminasse mais. Eu tinha descoberto meu mundo, que era lecionar e a minha grande paixão. Outras coisas que eu me formei, eu utilizo como acessório. E trago lições dela, trago lições das universidades que eu frequentei aqui, fora do estado, eu frequentei até em São Paulo. Trago lições. De cada uma eu tenho uma lição diferente. Fui muito bem acompanhado pelo meu pai, pelo meu avô, que me ensinaram as durezas da vida e o caminho que deve ser percorrido por um homem. Meu avô sempre dizia assim, o homem tem que saber percorrer os caminhos. Qual a lição que você tira dessa biografia? Olha, Ricardo, isso é uma coisa bem interessante aí. Eu também me encontrei numa sala de aula. Eu larguei tudo o que fazia e quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula, eu disse, é isso que eu quero fazer a partir de agora. Eu acho que a educação, você lecionar, mediar conhecimento, você repassar e receber, eu acho que não existe nada melhor. Além de ser uma atividade que você está lidando sempre com o público, né? Verdade. E você encaminhar uma pessoa para ela no futuro ser um cidadão pleno, não existe nada melhor. Eu acho que isso é uma coisa que só sabe quem tem a vocação. Né? A vocação, muito Dr. Péricles tem, você tem, né? E eu também tenho essa vocação comigo. A lição que eu tiro do livro do Dr. Péricles, dentre as biografias que eu tive o prazer de escrever, é da correção do homem Péricles. É um homem, eu diria, um homem sem defeitos. É um homem sem coisa defeitos. rara. É uma coisa rara, né? Verdade. E justamente isso, essa correção dele, esse respeito que ele tem pelo próximo, essa disciplina que ele sempre teve durante a vida e o amor à família,
me deixou uma lição muito grande. Que coisa né? linda. E que eu, de uma certa forma, eu absorvi um pouquinho disso tudo para levar também para a minha vida. Parabéns, parabéns a Dr. Pérez, que eu já conheci há algum tempo. Parabéns a você que sintetizou, retirou o melhor que tinha de Dr. Pérez. Muito bem, eu estou vendo nosso diretor levantando a mão, dizendo que está encerrando, mas fique à vontade. Fazer o convite, né? Dia 26 de outubro, às 19 horas, lá na sede da Sejus, o lançamento do livro do Dr. Péricles. 26 deste mês. Deste mês, agora de outubro agora. Isso. Eu acho que é uma grande oportunidade, primeiro, de homenagear, né, o homem, o cidadão, o professor, o gestor, que Dr. Péricles foi e é, que a pessoa não deixa de ser. Verdade. Né? E a oportunidade de um reencontro, como ele bem disse, né? Um reencontro, de encontrar todo esse pessoal, de se reunir, né? de conversar. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade, não percam. Muito bem. Eu queria que você fizesse suas colocações finais como biógrafo. Não, assim, Deus é maravilhoso, né? Deus me deu essa oportunidade até 2005, acho que eu comecei a escrever para o jornal Gazeta do Oeste, foi em 2005. Eu não sabia que tinha essa vocação de escrever biografias, de poder encaminhar, de direcionar a vida de uma pessoa, trazer ela lá de trás, a partir dos avós, bisavós, e trazer toda uma trajetória de vida, né, e colocar isso no papel. Foi um dom e Deus foi muito generoso para comigo. Espero fazer mais outras pela frente, né, e agradecer ao Dr. Péricles, né, pela oportunidade, pelo respeito e por confiar na minha pessoa. Muito bem, eu que agradeço a sua presença aqui, Raí. Já agradecer ao Dr. Péricles, que é a segunda vez, você também é a segunda vez que esteve conosco. Só tenho muito a agradecer essa generosidade de vocês de vir a esse programa e nos apresentar o livro, uma bela história de vida, uma lição para você que está em casa. É uma lição de vida para esses tempos que a gente chama de modernos, né? Tempos modernos e que ninguém obedece mais a ninguém, ninguém quer saber mais de nada, e a vida é como se fosse um sonho passageiro, como diz os grandes escritores, e que a gente tem que viver de qualquer forma, o que não é grande verdade. Lembre-se, o que você faz na vida reflete na eternidade. Antes de terminar, eu gostaria de passar o último vídeo, que é de Wanda Jacinto. Wanda Jacinto poetizando o nosso dia, da poetisa Juraci Cruz. A gente vai ouvir Wanda Jacinto e aí eu volto para finalizar. Olá, vamos poetizar o nosso dia? É quebrar da barra. No fogão de lenha as chamas sobem. As fagulhas são atiradas pelo chapéu que abana. A chaleira, cheia de água fria do pote, senta-se elegante. O passaredo canta no flamboyant, enquanto as galinhas descem do puleiro, anunciando o dia que chega. Na panela de barro, o coador de pano traz o pó, torrado em casa e socado no pilão. A água borbulhando desce, enquanto a casa é invadida pelo cheiro. O tengo-lengo-lengo do chocalho é acompanhado pelo chiado do leite. O balde enche e transborda a espuma branca. Tudo vira poesia. Galinhas no terreiro, café na mesa, leite fresco se oferece, e como que numa prece o sertão acorda. Sobre a mesa, a velha bandeja, xícaras de ágata, açúcar mascavo. O queijo curado espera o vizinho. Aos poucos chega um e outro e serve-se o café, símbolo da amizade, misto de saudade e comunhão. A família em volta da mesa celebra a certeza de um dia bom. No sertão é assim. A poesia se faz com café e a fé cresce dia após dia. Está tudo bem? Vamos tomar o café? Tem alguém triste? Serve-se um café para animar.
Coração apertado de saudade? Um café ajuda, acalenta. E assim, segue-se poetizando nas escritas de boas risadas, músicas cantadas, nos beijos dados, cantos suados, sinfonia da vida, na lida de caminhar com fé, fazendo um café. Poema Sinfonia do Café no Sertão, da poetisa Juraci Cruz. Bom, gente, estamos de volta. Aí você viu o vídeo maravilhoso de Wanda Jacinto, nos trazendo toda essa expectativa que ela lança em suas belas poesias. Agradeço aqui, mando um abraço a Wanda e a meu irmão Jacinto, o seu esposo. Forte abraço, Jacinto. Deus abençoe vocês. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao término de mais um programa que nós temos aqui, né? E esse programa aqui, gente, ele é de responsabilidade da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró, é apresentado por mim, Ricardo Alfredo, com a participação de todos os membros, e todos os sábados, às 19 horas, você liga a tua TV na TV Câmara e tu assiste a uma edição extraordinária. Essa foi uma das mais belas que a gente teve. Porém, eu costumo deixar para vocês aquelas belas frases. E hoje eu escolhi a do sábio Salomão. Provérbios capítulo 6, versículo 20 e 23. Eu peço até desculpa indireta àqueles que olham e dizem assim, é um doutor que gosta de Bíblia. Eu lamento, eu sou essa pessoa mesmo. Recebi vários e-mails perguntando, mas eu não posso mudar a minha essência. Sou um grande apaixonado pelas Sagradas Letras. E recomendo que leia para ser sábio. Diz Salomão, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensinamento de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Guarda no teu coração. Obedecer papai e mamãe é essencial para que você seja vitorioso. Honre a Deus. Ame papai e mamãe. Ajude-os a caminhar. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Em breve estaremos de volta com mais um programa Memória Acadêmica Trajetórias.